Hoje é um outro dia de trabalho. A princípio nós vamos usar manhã e tarde, né? Eventualmente noite. Eu acho que nós podíamos retomar a projeção que nós interrompemos naquele ponto. Não teremos muitas coisas para ver, mas tem algo ali que vale a pena. Então, a gente utiliza esses primeiros minutos da manhã para fazê-lo. Depois, como amanhã é muito útil para atividades práticas, que a gente já possa se organizar para pelo menos uma primeira prática até o meio-dia, aproximadamente. Aí teremos o almoço, cada um de acordo com o que planejou, um pequeno descanso após o almoço e depois vamos pensar numa hora de retomarmos, né? Tipo 2h30, mais ou menos, ou algo assim. Então, nós temos que depois, com os nossos irmãos dirigentes, vermos como que nós vamos fazer a prática. Lembrando que somos muitos. E nós temos que reunir aquelas pessoas que têm mediunidade ostensiva, nós temos que reunir pessoas com experiência quanto ao diálogo fraterno com as entidades, porque eu vou fazer isso e vou fazer a minha parte, e vou me ligando a cada manifestação que eu tenho oportunidade de, com aqueles espíritos, trabalhar. Mas como um grupo de médiuns é grande, vai haver simultaneidade. Então eu não posso estar, tenho tentado, mas não consegui ainda, estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Aliás, eu iria contrariar coisas da física e acho que é perda de tempo continuar tentando. Então, ao mesmo tempo, aqueles que vieram mais para observar também estarão observando, seja numa configuração em círculos aqui, a ideia de uma primeira corrente, uma segunda corrente e a última corrente, que pode ser a terceira ou a quarta, pessoas que estão observando. Observação fraterna, observação não de curiosidade. A gente tem curiosidade, né? Diante do novo, diante do diferente. Nós temos essa postura natural de curiosidade, mas nós vamos evitar uma curiosidade exagerada, porque as outras, todos os integrantes da equipe ou das pequenas equipes que nós vamos juntar, é importante que todos colaborem na sustentação do trabalho e que se mantenham em prece, em vibrações elevadas, deixando de lado as suas coisas, mas depois a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso. Como eu não conheço direito a maioria de vocês, os nossos irmãos é que vão concatenar esses aspectos para que nós formemos uma boa equipe de trabalho. Porque a ideia qual é? Nós vamos mostrando. Em algum momento nós vamos parar a prática e conversar sobre as dúvidas de vocês. Por que você fez isso e não fez aquilo? Coisas do gênero. Para que a gente entenda que isso é uma parte prática, mas como um laboratório de trabalho, de caridade, mas também de instrução. E que a gente então possa ir conversando, dialogando sobre tudo, para que, se a gente vai levando dúvidas para casa depois, sejam apenas aquelas que tenham permanecido, mas que sejam também motivação para novos estudos. A gente vai conversar sobre bibliografia, sobre leituras recomendadas, coisas que vocês, algumas já fizeram e outras talvez não, fica para o planejamento depois de cada um. Outra coisa que eu me lembrei, eu tenho feito isso, é a ideia de como para vir a essa região não é tão simples, né? Eu estando no Rio de Janeiro, viajando de avião e depois de automóvel, a ideia de que a gente possa voltar também, se for do interesse do grupo,
né, no futuro, do 2021, 2, 3 e por aí adiante. Mas nós teremos uma outra possibilidade. Eu, pelo WhatsApp, vocês montando um computador aqui com uma tela que se possa projetar no telão. Isso se faz até melhor, nem com o WhatsApp, mas pelo Messenger do Facebook. E aí o que acontece? Vocês podem, eu posso apresentar um tema durante meia hora, 40 minutos, 1 hora, um tema relacionado a esse contexto que nós estamos interessados agora, e depois perguntas e respostas. Vocês podem, no grupo de WhatsApp grande, reunindo todo mundo, já enviar para o administrador as perguntas que vocês gostariam que eu respondesse. Vocês podem enviar isso dias antes. E aí eu vou ver como responder, de acordo com cada pergunta, citando a bibliografia. E aí a coisa vai seguindo adiante. Quando for possível, eu venho, a não ser que vocês queiram fretar um avião e ir todos para o Rio de Janeiro. Temos praias maravilhosas, mas praia, talvez aqui para o interior, seja algo convidativo, mas para o baiano em geral, que tem as praias lindas que tem, seja como for, a ideia é de que a gente agora já se conhece. A gente tem ideia do que pode ainda nós fazermos juntos, como uma família. Não é verdade? Vocês não têm a sensação de reencontro? De algo que, seja pelo tema, seja por outras questões, são questões que nos unem, são questões que nos colocam todos como que um grupo só de trabalho. Outra coisa que eu queria lembrar é que essa atividade comentada ontem, né, é uma atividade eminentemente espírita. Sem as bases da codificação kardeciana, as obras de André Luiz, de Emmanuel e de Humberto de Campos, nós não daríamos um passo sequer no sentido daqueles atendimentos. Então essa é a nossa base. Eventualmente um conhecimento ou outro que acrescente e que nos dê, vamos dizer assim, uma ferramenta a mais para o trabalho. E como é um trabalho eminentemente espírita, e sempre o será, todos os atendimentos são gratuitos, feitos em nome do Evangelho de Jesus, em nome do dai de graça, o que de graça nós recebemos. Nós nos sentimos privilegiados de termos essa instrumentalidade nas mãos, e isso tudo nos incentivando a desenvolvermos em nós, espíritos imperfeitos, as questões da caridade, do desinteresse, valorizando o bem-estar alheio, valorizando tudo aquilo que nós pudermos somar a benefício do próximo. Então, que nunca paire nenhuma dúvida em relação a isso. Então, agora que o nosso irmão Pedro chegou, não é? Com a família toda, né? Nós vamos poder. Eu estava só assim, fazendo hora para que ele chegasse. Eu não sabia se ele dormia até mais tarde, eu não sei, eu já conheci ele ontem. Né? Vai que ele tomou um comprimidinho ou algo assim. Né? Então. O cansaço me traiu. É o quê? O cansaço me traiu. Me traiu, né? Ele faz isso mesmo. Mas enfim, tudo certo então, gente? Então nós podíamos retomar desse ponto, completarmos esse estudo e depois então nós faremos uma espécie de um intervalo para podermos organizar a parte prática. Tá bem? E ao longo do restante do dia, nós vamos atendendo casos, trocando ideias, sempre que necessário. Tá bem? Então, eu acho que eu me levanto agora.
Então, gente, retomando daquele ponto onde nós paramos, esse é um caso curioso. De novo, lembram do Rodolfo? É o caso de um adulto. Eu moro no Rio, mas uma trabalhadora nossa, a Tereza, ela é nutricionista de um hospital em Niterói, que é um hospital universitário da Universidade Federal Fluminense. E ela trabalha com a nutrição dos doentes. E visitando a UTI, ela soube e viu, constatou um caso que deixou ela sensibilizada. E aí, esse é o caso desse moço chamado Jonas. Essa foto é uma foto que a família nos deu para nós podermos trabalhar com ele. Essa é uma foto de antes dele adoecer. E aí o que acontece? Não tem uma coisa chamada Zika? Pois bem, a infecção pelo Zika vírus pode gerar mais de um problema clínico. E muitos deles, os principais, são neurológicos. Então não existiu no Nordeste do Brasil, durante um período suficientemente longo de Zika na comunidade e que gerou 2.500 crianças com microcefalia. Vocês já imaginaram o drama de uma mãe, uma família com uma criança? Vocês já imaginaram isso multiplicados por 2.500 casos? Infelizmente, até por um lado, todos do Nordeste, onde dificuldades sociais são muito comuns, dificuldades de acesso a uma medicina melhor, por isso mesmo. Pois bem, nós tivemos chance de cuidar de alguns casos, mas aqui foi diferente. O Jonas, quando nós o conhecemos, nós fomos visitá-lo na terapia intensiva daquele hospital universitário de Niterói, da UF. O que aconteceu? Ele faz um quadro que era como que um dos primeiros, e isso gerou assim uma comoção, porque ele era inteiramente rígido previamente, como o Rodolfo, na outra questão, era rígido também, e ele faz uma síndrome, que é uma síndrome neurológica, inflamatória, que acometeu o tronco cerebral. O tronco cerebral é uma estrutura neuroanatômica, é a primeira parte, é o andar inferior do encéfalo. Para baixo é medula espinhal, para cima vem a ponte, o mesencéfalo, o diencéfalo, as regiões subcorticais, tálamo, hipotálamo e a córtex. Só que o bulbo é uma estrutura que tem inúmeras e refinadas composições ligadas à anatomia e à fisiologia do sistema nervoso central. E aí o que acontece? Ele fica tetraplégico e não mexe nada do pescoço para baixo. Desenvolve insuficiência respiratória aguda, grave, por falta de comunicação dos centros da atividade respiratória para o comando da musculatura e das regiões do tórax envolvidas na respiração. E aí ele é entubado, colocado em prótese ventilatória e fica dias, semanas nessa situação. E a Tereza um dia viu aquilo e ela tem a experiência do grupo, ela trouxe o caso para nós cuidarmos. E aí nós cuidamos. O que acontece? Guerra, conflito de violência. Cuidamos do que foi feito. Havia um outro aspecto numa vida anterior em que ele era um mago, ele era alguém que conhecia certas coisas da natureza melhor do que a média, e ele utilizava aquilo muito para ele e não se importava de gerar o mal para as pessoas. Enfim, tudo isso foi devidamente cuidado e ele foi se libertando. Então, eu fui a Niterói 2 vezes para conhecê-lo de perto, para, junto com a Tereza, orarmos à beira do leito, conversarmos com a esposa, que
e não era espírita, ele também não era, mas na hora do aperto, e que aperto, não é? Todos os santos são bons, não é verdade? Independente de crenças que são também da nossa realidade. E aí fomos assim muito carinhosos com ele, nos interessamos e dávamos o passe além da oração, enfim. E aí foi feito o atendimento. Essa é a primeira foto que eu tenho, ele na prótese, ficou muito tempo em coma induzido e depois que o problema foi equacionado, ele era deixado consciente, lúcido, sem as substâncias que costumam deprimir a consciência, e ele era praticamente um corpo com consciência, porque ele não mexia absolutamente nada. A enfermagem fazia tudo para ele. A higiene do leito, os cuidados todos, ele era completamente dependente por isso mesmo. Pois bem, então esse é o Jonas. E aí o que acontece? O tempo passa. Isso aqui são 2 semanas e meia depois. Ele foi melhorando e o prognóstico dessa síndrome pode ser um prognóstico que é uma tragédia em termos da persistência daquele quadro clínico, o que vai gerar uma vida que deixou de ser o que era e passou a ser algo tipicamente de hospital, ou uma vida ligada a alguém que tem alta, mas fica sob cuidados de home care durante meses ou anos ou em definitivo. Pois bem, então aqui o sorriso já nos diz algo. Ele foi traqueostomizado na foto anterior, né? Se ele funcionasse, a ideia qual é? Olha, na foto anterior ele está entubado. Nessa foto ele já está traqueostomizado e já está de olhinhos abertos, sendo suspensa a medicação que levava à sedação. E aqui a ideia dele já após o atendimento. E o caso dele, a neurologia da UF é de alto nível. E os colegas foram estudando, era uma síndrome conhecida, mas infrequente. Então todo mundo saiu para estudar isso. Na verdade, outros casos no Rio de Janeiro, outros casos no Brasil, e houve toda uma troca de informações, porque era como algo raro, algo que precisava ser revisto, reestudado e assim por diante. E aí o que acontece? A gente lembrando aqui, o Zika, ele já subdente, que é a traqueostomia. A ideia, microcefalia em fetos e bebês, que foi uma tragédia no Brasil. A síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome neurológica ligada a micro-organismos, especialmente algumas bactérias e vírus. E aí o que acontece? Começa uma paralisia, ela não é de origem central, é uma paralisia periférica, do sistema nervoso periférico, não central. E aí vai havendo uma paralisia de baixo para cima, progressiva. E muitos casos desenvolvem uma paresia ou paralisia da musculatura respiratória, dos intercostais, do diafragma. E aí não há mais uma ventilação respiratória pulmonar. E aí ele acaba precisando de ir para o CTI, ser entubado, ter assistência ventilatória e assim por diante. O dele não foi isso, o dele foi o APEN. Está em inglês, ninguém quis traduzir isso, é uma encefalomielite disseminada aguda. Ou seja, não dá para dizer aqui o que é pior dos 3, mas os 2 piores são o primeiro, pelas consequências todas, e o último, que foi o dele. Pois bem, ele começa então a ter uma melhora e ninguém entendia. Que melhora é essa? E como havia uma neurologia de alto nível universitário, padrão excelente, nós tivemos que, numa certa altura, conversar com eles. E o caso foi tão assim, diferente do que se esperaria, que virou reportagem no jornal de maior circulação do país, que é o Globo. E aqui nós vemos então a esposa, lembra da primeira fotografia? E eles sendo entrevistados, e ele dizendo: difícil entender como pode ser tão devastador.
Num dia, vida normal. No outro dia, e por semanas e semanas, uma situação dramática de terapia intensiva e de isolamento em relação à vida comum que ele tinha. Passa a viver dependendo de todos os recursos do hospital. Então esse é um caso emblemático e ilustrativo por isso também. Como que você, cuidando do contexto espiritual, sempre existente, por trás, pelos lados, por cima, por baixo, o ambiente espiritual que levou a uma patologia. Por que foi ele e não foi o vizinho, não foi a esposa? Já que zika depende de mosquito, depende de picada e uma região inteira adoece. Por que para ele foi dessa forma? Por transgressões comuns a todos nós, às leis divinas em vidas anteriores. E uma coisa, quando eu digo vidas passadas, eu nunca proponho para esse tipo de coisa terapia regressiva, né? Que é uma coisa, quando bem indicada por pessoas que conheçam bem o assunto, algo para ajudar muitas pessoas, mas não esse tipo de caso. Porque Emmanuel nos dá uma ideia, né, que pode ser útil, porque muita gente quer saber que príncipe ou princesa ele foi, né? Onde era o seu castelo e aquelas coisas da fantasia humana, né? Então muita gente vai buscar essas coisas por curiosidade, e é uma coisa que pode acarretar muitos prejuízos, porque a providência divina, como disse Emmanuel, ela fez com que a gente esquecesse, com que nós não nos lembrássemos do passado. E isso é uma providência do alto a nosso benefício. Mudar isso, entrar no passado, tem que haver motivo, critérios, competência do profissional. Lembrando que acaba sendo uma atividade envolvendo a questão financeira, a questão da consulta, o trabalho do profissional com aquilo. E aí, isso é delicado, porque isso tem certas implicações. Outra ideia é de que quando a gente nasce e o passado fica esquecido, é como se você estivesse diante de um lago de águas cristalinas e calmas, para que as coisas antigas tenham oportunidade no decorrer das vidas futuras de serem trabalhadas de um modo ou de outro pelas questões da lei superior. Quando você entra numa vida anterior de alguém, num consultório de psicologia, ou eventualmente, às vezes acontece isso, alguém fez um curso, não tem graduação em psicologia, muito menos pós, e aí faz um curso de reencarnagem. Curso de reencarnagem tem coisa boa, mas tem cada coisa. E você vai ver, o objetivo é o preço, é a cobrança de um valor. E isso, sempre que existe, é algo que tira um pouco da assistência espiritual superior. Porque os superiores não se envolvem, a grosso modo, com certo tipo de coisa. E aí o que acontece? É você pegar um calhau. O que é um calhau? Da palavra que ele vem. O que é um calhau? É uma pedra grande. E você atira, você é um terapeuta, aí você pega aquilo e joga no lago. As águas estavam mansas por providência. Quando a pedra volumosa, pesada, cai, ela gera uma perturbação. Aqui eu digo perturbação pela física, não perturbação espiritual, mas que acaba resultando numa perturbação que estava bem acomodado, tudo arrumadinho, de repente aquilo é perturbado, ocorre um impacto da pedra e aquilo gera ondas concêntricas que vão chegar à margem do lago. E nessa margem tem espíritos. E aí muitas vezes foi um conjunto de providências para o paciente de hoje não ser identificado por aqueles com os quais se envolveu no pretérito, e a pedra acorda todo mundo. Eu tenho um caso que é emblemático também em relação a isso.
Eu vivi em Porto Alegre há muitos anos, apesar de já ter nascido lá, fui para o Rio e depois então passei quase uma década de volta em Porto Alegre. E fiz muitos amigos lá. Um dia me telefona uma mãe, Vera, espírita, dizendo: Sérgio, a minha filha está na Santa Casa de Porto Alegre, que é um excelente hospital. E ela saiu de uma consulta de um especialista, o melhor, mais conhecido especialista de terapia regressiva no Rio Grande do Sul. Saiu e foi se deslocando para casa. Teve pela primeira vez na vida uma crise convulsiva, tônico-clônica generalizada, bateu com a cabeça, 1 mês de hospital. O que acontece? Nós abrimos de urgência pelas sequelas, pela gravidade do que resultou naquele episódio. Quando nós fomos abrir o caso, sabe o que veio? O colega fez a técnica regressiva e na hora de eu voltar deixou lá. Ficou no passado. Quando a gente diz ficou no passado, isso é interessante, mas possivelmente mais do que a questão do passado, é que a questão do passado ela tem um atrator magnético, mesmo que ela tenha sido uma questão dolorosa, envolvendo dores de espíritos desencarnados, e ela ficou naquele contexto. Mais do que isso, como é uma coisa que envolve hipnose, desdobramento, toda hipnose tem desdobramento. E aí, se não acoplar de volta, sai do consultório desdobrado. E nem todo mundo vive o pós-atendimento desdobrado com uma situação de qualidade. Tanto é que ela vai para o chão, cai e cai convulsionando já. Enfim, ela acabou se recuperando, ficou bem, depois teve um câncer de mama, atendemos, foi ficando melhorzinha, está viva até hoje já deve ter uns 45 anos. Então eu estou me lembrando disso, porque a ideia qual é? A gente vai ao passado, mas cercados de cuidados, conferindo item por item, para a ida ao passado, outra equação de tempo, curva espaço-tempo, diferente, mas depois tem que trazer tudo de volta, à normalidade, ao que é fisiológico, a bem da condição clínica normal do paciente. Senão você pode ter isso tudo. Muito bem, apenas um exemplo. E aí a ideia é de que ele está muito bem. Ele foi recuperando com fisioterapia também e outras modalidades de ajuda. Passou por um período no SARA, que é um hospital de referência em recuperação na área da neurologia, mas aquela situação de terapia intensiva que você viveu, ela acabou. Então, só para nós trabalharmos um pouquinho, eu acrescentei algumas questões que têm a ver com o que vimos ontem. Então, olha lá, o que é ideoplastia? Criações fluídicas, formas, pensamento, imagens fluídicas ou ainda construções mentais. Não é verdade que existem formas de pensamento? Vocês acham que num mundo atrasado como a Terra, as formas de pensamento são todas bonitinhas? De caráter vibratório elevado? Vocês não ouviram falar que existem dardos mentais? E tem dardo pequeno, médio e grande, em termos do que isso pode gerar. Toda vez que você pensa com persistência em alguma coisa, ainda mais em relação a alguém, ou a um grupo, ou a uma família, ou a um contexto, você está gerando formas de pensamento. E o que é curioso é que forma pensamento de encarnado, os desencarnados fazem isso muito bem, mas quando são encarnados, o que acontece? O encarnado tem um fluido vital, e tendo o fluido vital, ele vai revestir algo que é do mundo mental com revestimento material, e aí a coisa funciona. Vocês não ouviram falar de planta seca pimenteira? No
Não existe isso. Não existe pessoas que entram num ambiente e não se sentem bem, têm vontade de voltar atrás. Isso tem a ver com, às vezes, formas que foram projetadas além da mera psicosfera, que é uma coisa, vamos dizer assim, diluída no ambiente como um todo. Você tem, às vezes, na forma pensamento, você pode criar monstros que um médium de menor experiência pode achar que é um espírito desencarnado, não é? Como a forma de um monstro. Uma ideia, por exemplo, de zootropia, que é o departamento próximo. Então a gente lembra isso, né? Criações fluídicas. Qual é o valor da oração aqui também? Se você tem consciência e ora, se você tem ideia de que no dia a dia nós oscilamos o nosso padrão mental, né? Vai dirigir no Rio de Janeiro, vai enfrentar o trânsito no Rio. As pessoas perdem a paciência, dizem nomes feios, se irritam. Isso tudo vai gerando para si e para os outros um ambiente de vibração, pelo menos elevada. A oração é o antídoto para tudo isso, porque é de caráter educativo, quando ela é sincera, né? E ela vai te dando ideia, olha, eu quero pensar sempre do melhor jeito, os melhores pensamentos que eu for capaz. Eu não quero resvalar, né, no despenhadeiro dos maus pensamentos e muitas vezes até em questões envolvendo os crimes, que sempre começam a nível mental. Enfim, então essa é uma questão. A prece, a vigilância. Jesus não propôs isso aos apóstolos, que eram todos espíritos superiores, mas eles estavam no mundo. E a nós, o que nós podemos vivenciar em relação a isso? Para nós a oração tem ainda um valor muito maior para nós, com ela, nos cuidarmos melhor do que estávamos fazendo até então. Outra ideia é buscar em Ernesto Bozano, porque a gente gosta muito de estudar e de lembrar que os nossos antepassados, aqueles que nos precederam, os pioneiros, né, das atividades mediúnicas, psíquicas de um modo geral, portanto anímicas também, usando moldagem de matéria viva, elaborada pela força do pensamento. Ideoplastia para Bozano, que é italiano, moldagem de matéria viva. Está no livro Pensamento e Vontade, da FEB. Charles Richer, esse é outro pioneiro lindo, foi prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1913, envolvido com as questões das células relacionadas à imunidade, linfócitos, macrófagos e outros elementos da biologia. E ele ganha o prêmio Nobel. Depois ele começa a conhecer as questões espirituais e vai pesquisar. E ele pesquisou com vários médiuns, e uma delas fantástica, chamada Linda Gazella. E a ideia é de que ele foi pesquisar as questões da ideoplastia. E ela fazia formas, pensamento. Ele pedia, pensa num animal, tipo um cachorro. E ela pensava, dava ectoplasma para a forma pensamento. Daqui a pouco materializava a figura de um cão. E ele fotografava e analisava isso tudo. Albert de Rochat trabalhou com outra médium maravilhosa chamada Eusápia Paladino. A história das grandes mulheres médiums, da história do psiquismo ou do espiritualismo. E Albert de Rochat era um engenheiro francês. Ele foi o primeiro a, através de passes longitudinais exaustivos, retirar de uma pessoa todo o duplo etérico. E o duplo etérico se exterioriza como uma figura algo humana. Duplo etérico é a fonte do ectoplasma, do fluido vital. E claro, por causa disso mesmo, isso é devolvido, ela morre por falta de vitalidade, se aquilo vai embora sem retorno.
Então, Albert Debochat é uma figura conhecida por isso, um engenheiro francês. Recursos ideoplásticos das reuniões mediúnicas. Então, isso nós precisamos, dentro do possível, começar a conhecer. Tá bem? André Luiz, o pensamento pode materializar-se criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda eletromagnética em que se expressa. Então, reparem, vários autores falando do mesmo tema, dando para nós subsídio para valorizarmos isso. Sabe o que é isso? Ciência espírita. E eu vou deixar de usar? Eu vou dizer, não, só serve aquilo que eu uso, eu vou brincar, o arroz e o feijão, mas se tem a salada, se tem outros elementos que nos ajudam a compor uma reunião produtiva, nós vamos buscar, desde que sejam respaldadas pela mesma ciência espírita, pela experiência, pela prática. Muito bem, eu vou listar aqui algo que tem a ver com essa prática e que tem a ver com tratamento de dramas coletivos. Então, todo mundo lembra o paciente esse, o paciente aquele, o problema médico tal, a doença muito grave, o risco de vida, e a gente se habituou mesmo a cuidar de casos específicos. Então, reparem, a reunião mediúnica mais tradicional no movimento espírita do Brasil e do mundo é um grupo em volta de uma mesa, alguém que coordene, médiuns de sustentação, passe, prece, médiuns de psicofonia, eventualmente de psicografia, e psicofonia, muitas vezes até numa ideia de incorporação mesmo, porque psicofonia é um mediunismo em que você lida com pelo diálogo fraterno, com a voz emitida, em que o espírito comunicante se utiliza do aparato vocal do médium e ele fala. Mas em reunião mediúnica, vou contar, tem espírito e médium que levanta no espírito e parte para cima. Aí alguém vai dizer, mas isso não é médium bem educado. Quem disse? Gente, eu não quero mudar paradigmas, eu só quero ventilar maragem de experiências outras, né? No sentido de que médium, ele pode ser gessado e ele mal levanta a mão para fazer qualquer coisa, só fala. Eles são ótimos, inúmeras oportunidades de caridade foram feitas no mundo todo dentro da história do movimento espírita, com médiuns trabalhando, não diria gessados, mas numa reunião convencional, em que basicamente a psicofonia é o que acontece. E ela, muito bem administrada, resulta em coisas maravilhosas. O que eu quero dizer é que eu prefiro trabalhar com médiuns mais transparentes. Todos são bem-vindos, em primeiro lugar. Mas se o médium, dependendo do tipo de espírito que a gente lida, ele tendo sentido para o atendimento, ele se movimenta, portanto ele já não age mais apenas com a voz, o espírito toma conta do corpo e age, pode ser inclusive um benfeitor, mas pode ser um malfeitor. Para tudo isso tem jeito de se lidar. E quando o médium é transparente, eu enxergo melhor a condição e o objetivo de cada espírito. Vocês entendem? Porque o diálogo e a fala do espírito para o médium, ela pode ser como que envolvida de um cosmético. E você tem ideia que é uma coisa e é outra. E às vezes, quando o médium é mais transparente nesse sentido, eu tenho uma ideia melhor a respeito. Vou dar um exemplo para vocês, mas não é para vocês ficarem assustados. Pelo contrário, estamos trabalhando com a realidade. Outra coisa, então, reunião mediúnica em que você abre e deixa que os benfeitores vão trazendo espíritos pelos médiuns da equipe, sucessivamente, e às vezes também em comunicações simultâneas. Tudo isso é bom.
mas nós não sabemos aqueles espíritos relacionados a quem ou ao que eles são. Então a gente cuida, porque é uma tarefa muito útil. Mas como a gente abre caso a caso, por que a gente faz isso? Para que eu tenha uma ideia de que os espíritos que estarão se comunicando, o que os médiuns de vidência estão percebendo, obrigatoriamente se relacionam àquele caso. Nenhum outro espírito de um caso paralelo terá autorização de ser visto ou de comunicar-se. E aí, concluída aquela etapa, outra etapa, encerramos aquele caso e abrimos outro, gradativamente, sucessivamente. Muito bem, quer ver um exemplo? Outro dia, também são muitas décadas de trabalho. A médium ao meu lado disse, quando eu abri para um caso, que era um caso de doença grave, ela me disse assim: Sérgio, estou vendo a boca do vulcão. O que vocês fariam com essa informação? Vamos embora, vamos para casa, né? Porque o vulcão é um negócio que não é do dia a dia, não é? A gente não quer brincar de vulcão, a gente quer brincar de carrinho, não é verdade? Vulcão é outra história. Mas como a gente já viu e já trabalhou com vulcões há muito tempo, né? Qual é a ideia? É um sinal que a espiritualidade traz para mim, que coordeno, através da médium. Significa o quê? Você quer ajudar esse caso? Então tem alguém lá embaixo. Se você não trabalhar esse alguém, o doente ou não melhora ou vai melhorar muito pouco. E acontece o quê? Eu vou cuidando de espíritos em condições mais simples, primeiro, mais ligados na vizinhança do caso, mas eu já sei, pela notícia daquela médium, que em algum momento do atendimento eu vou ter que descer. Por quê? Porque enquanto certos espíritos você pode trazer sob comando, tem outros que não vêm. Você pode usar toda a expressão e tentativa de tirá-los de onde eles estão. E você não tem recursos. Tem. Mas aí como é que se faz? Curiosamente, vale a pena pensar nisso. A médium, que está comigo há uns 16 anos trabalhando, médica também, e ela então já sabe que é com ela, porque é ela que viu. E aí então eu a preparo em termos de um ambiente de blindagem, lembrando a gaiola de Faraday. Alguém aqui é engenheiro? Ou técnico nessa área? Gaiola de Faraday é uma blindagem eletromagnética perfeita. Nada de eletromagnetismo entra, nada de eletromagnetismo sai. Pois bem, então nós fazemos a blindagem analogamente, construindo uma blindagem ideoplasticamente. Eu que faço. Não tem nada demais, por isso eu posso fazer. E aí eu também faço uma para mim, para aquele contexto, rapidinho, é quase um estalar de dedos. E aí ela desce e eu desço só para cuidar de todos os dois, claro, desdobrados. Vou dizer para vocês, somos normais, mas fazemos isso com naturalidade. E qual é a ideia? Ele não vai vir de livre e espontânea vontade, pelo contrário, ele resiste a tudo. E os grandes espíritos também não conseguem trazê-lo. Então tem que haver uma descida de alguém da equipe para chegar na vizinhança das regiões mais inferiores do planeta. Por isso a blindagem. Se você não blinda, é insuportável para uma pessoa comum. Ele vai até um nível e volta, porque não dá. Isso tudo foi sendo conhecido ao longo do tempo. Então ela desce, eu vou monitorando a descida, e quando chega na vizinhança, e aí é abismo. E aí eu já sabia, o que falou do vulcão, que nós íamos ter que lidar com um ser abissal. E aí você lembra uma árvore? Quando você abre para um paciente, você cuida primeiro dos espíritos, que são as folhinhas, que são espíritos. Muito obrigado.
folhinhas que são espíritos ligados mais de imediato ao problema de saúde dele. Mas é do interesse do mundo maior que a gente trabalhe os galhos, não só os galinhos que sustentam essas folhinhas no entorno, mas quanto mais você lida com galhos maiores, você está beneficiando as folhas outras da árvore que nada tem a ver mais com o caso original. Entenderam? E aí você está usando um artifício para cuidar de questões espirituais de doentes que você nem sabe quem são. E o benefício se multiplica. Vocês entendem? E aí, qual é a ideia de nós lidarmos com uma criatura abissal? Ele é o tronco de uma árvore. E ele não age apenas voltado para o prejuízo do caso que nós abrimos. Ele é um ser de sabe, Sírios? Vocês conhecem o princípio da solidariedade entre os mundos? Os que não podiam continuar em Sírios, os degredados de Sírios, milhões foram para a capela. Passaram-se dezenas de milhares de anos. Muitos ainda não souberam aproveitar a capela. Foram degredados de lá, trazidos para a terra. Fora os que eram os da própria capela, não egressos de Sírios. Então esse é o princípio de solidariedade. Isso é tudo no antissistema de Ubaldi, que é outra conversa para mais tarde, meia-noite. E aí, o que acontece? Sírios, capela da terra, e os dragões, ou os espíritos mais malfeitores da história de todos esses orbes e humanidades que estão aqui. Nós não vamos resolver o drama da guerra, das guerras múltiplas, sucessivas. Temos 5.000 anos de história da humanidade, nunca tivemos 100 anos de paz. Nunca. Essa é a nota tônica da história humana. Guerra. Então, vocês viram quantas vezes eu citei os casos envolvidos em guerras antigas? Muito bem, então a ideia qual é? A ideia de que quando você trabalha um ser desse, eles são predadores. Entende? Não adianta rezar. Reze por você. Não adianta rezar no sentido de que você, com uma oração mais fervorosa, de joelhos, você não muda um átomo da condição mental desse espírito. Entende? Eles escolheram isso há centenas de milhares de anos. Sírios, capela terra, e a grande parte deles, não conseguindo uma recuperação mínima na terra, terão que partir, como diz Áureo no livro, para rudes degredos reeducativos a que fizeram jus. Isso é palavra do autor. Então, gente, o que acontece? Você, com a descida da médium, pela proximidade e por efeito de campo, ao acoplamento, que o médium na crosta, na reunião mediúnica, não consegue acoplar. Então ele desce desdobrado, como nas condições que eu comentei, desce, são quilômetros de descida, e os superiores observando e protegendo a médium. Isso é uma coisa delicada, isso foge do cotidiano. No nosso ambiente assim já não foge tanto, porque isso já aconteceu muitas vezes, mas no dia a dia foge. E aí qual é a ideia? Desceu e aí encontrou proximidade espacial para haver acoplamento. E aí o que acontece? A médium é trazida, e quem vem junto? O espírito. E aí eu vou brincar, a casa cai. Brincando, claro. Qual é a ideia? É uma manifestação muito expressiva. Ou você pensa que ele vai dialogar, que você vai colocar a sua mão com uma proposta generosa, espiritual, para que ele mude. Entende? Não adianta, meu irmão, quem sabe, Jesus, não adianta. Ele ri
Muitos deles grunhem, não têm nenhuma capacidade de expressar-se verbalmente. E aí o que acontece? É um enfrentamento, gente. Por quê? São os antagonistas declarados do Cristo. Nós não estamos falando, ele está ligado ao caso A, B ou C, mas a história dele, o que ele quer é destruir o planeta. Destruir o projeto de Jesus para com a humanidade terrestre. E aí qual é a ideia? Não pode mais ficar. O enfrentamento, o que é? É eu utilizar coisas que eu fui aprendendo no sentido de tirar dele as energias que dão condições dele agir. Então existe a questão, existe uma lei que é a lei dos pecados. Conhece isso? Evangelho. A lei dos pecados diz assim, isso está em Apocalipse 32, 23. Os teus pecados te encontrarão. Pensemos nisso. Mais cedo ou mais tarde, essa é a ideia. E aí, a força desta, não é em Apocalipse, Números, Antigo Testamento, Números 32, 23. Me disseram aqui, troca, já tempo para trocar. E a ideia é assim, o que a gente faz? A gente aciona a lei. Me deram a ideia da lei e como ferramenta de trabalho, acionar a lei para A, B ou C. Naquele momento é aquele espírito. Quando você aciona a lei, espíritos de uma condição especial estão vigilantes em relação ao uso da lei. E aí, por mais que ele seja uma estrutura colossal que assusta os médiuns pelo tamanho, pela ferocidade, parece um animal. E aí o que acontece? Ele começa a sofrer os efeitos da lei. E é uma lei que tem a ver com a lei de ação e reação, causa e efeito, responsabilidade pessoal. E aí o que acontece? Todo o drama que ele gerou, tudo aquilo de mal que ele fez, todo o sangue derramado, toda a violência, tudo que ele gerou de mal, inverte a polaridade e volta para ele. Ele projetou isso para fora dele, em criações mentais e em atitudes ao longo de milênios. E nós acionamos para tudo isso voltar. E aí o efeito é visível. E como ele está plenamente incorporado, essa é uma incorporação no sentido próprio da palavra, você vai notando o espírito mudando as suas características. E nós vamos acompanhando, porque é um bem que você fez a partir de um caso que você abriu de uma doença séria qualquer, e agora você está no tronco da árvore. E agora você pode beneficiar a copa da árvore que envolve pacientes em lugares que você nem imagina. Pessoas que você nunca viu, doentes também. E aí o que você faz? Se trabalha pela ovoitização. Ele perde o astral. A forma humana, que já não era humana, mas a forma aparente, a forma física, é o astral dele. Nós estamos lidando com uma ideia de zoantropia típica, seja cobra, lagarto, o dragão em si, a ideia, por exemplo, de lobos vorazes. Não são lobos, são humanos na forma de lobos. Isso também é aqui no lobo a licantropia, que é um caso específico de zoantropia. Pois bem, tudo isso tem jeito. Só que o jeito para certos espíritos, transição planetária, é autorização do alto. Eles só nos ajudam em tudo isso porque eles já sabem que o objetivo deles, e passa a ser o nosso também, é o degrau. E aí eles são, em campos de força própria para isso, levados para fora. E é uma ação intensa, não é? Que, para certos casos, acaba diluindo, substituindo o diálogo fraterno.
Nem me lembro por que eu falei isso. Corpo mental todos têm, né? Mas eles voltaram. Eles um dia eram encarnados em cílios, em capela e ou na terra, né? Morreram, voltaram para as profundezas. Nas profundezas, eles às vezes sobem, mas o reduto deles é o mais inferior do planeta, onde eles se sentem bem. E dali a potência mental deles é tamanha que eles agem na superfície. Por exemplo, quando a gente abriu o feminicídio, eu não sei se eu cheguei a contar tudo, nós tivemos 3, 4 casos, depois na outra semana mais um, eu falei, tem algo errado, né? E aí eu imaginei, devem ter espíritos daquelas regiões fomentando o feminicídio em relação às mentes frágeis, despreparadas de homens que estão aí espalhados pelo mundo. E facilmente eles são como que presa de espíritos dessa natureza. Então a minha intenção qual foi? Resgatamos algumas das mulheres mortas por esses homens, mas fomos buscar aqueles ou alguns dos que estavam ligados a esses feminicídios recentes. O que a gente encontra? Dragões. Se eu não trabalho com eles, né, já tem sido assim novos casos todos os dias de feminicídio. Para que isso acabe, nós temos que lidar com todo um grande conjunto deles que estão fomentando isso, porque eles fomentam tudo que é ruim, tudo que é de mal para a humanidade. Vou brincar. E muitos estão em Brasília. Bom, edita, viu? Pois não. Senhora. Vamos fazer silêncio só para um pouquinho, só para escutar a nossa irmã. Pois não, senhora. Eu não lhe ouvi bem. Um espírito dessa natureza que você está falando, ele tem condição de entrar em qualquer ambiente mentalmente falando. Ele cria e vai lá. Certo? Mas ele pode ter alguém, por exemplo, ele pode mandar alguém e essa pessoa não conseguir entrar. Assim como existe, vamos dizer assim, a hierarquia do bem, existe a hierarquia das trevas. Então lembra a ideia do tronco? Um ou outro é um semitronco ou tronco, depende do porte moral invertido desse espírito, né? Contra o bem, contra o amor, contra a luz, contra o Cristo. E aí, o que acontece? Eles são grandes comandos, eles têm um exército com eles, que é uma outra questão. Então, quando você entra lá embaixo, você desarticula essa hierarquia. E quando você desarticula a hierarquia, você beneficia um número maior de casos na copa da árvore. Mas eles têm os seus comparsas. É como um crime organizado. Você poderia dizer, é uma máfia espiritual. Só que não é máfia para droga só, para essas coisas. É uma máfia relacionada a uma hierarquia que propõe, trabalha há muito tempo pelo prejuízo geral da humanidade. E eles não têm espaço? Olha a realidade nossa ainda hoje. É ou não é? Pois bem. Nós temos o hábito de fazer isso quando acontece, nós temos, as nossas cidades são entroncamentos, né, então ocorrem muito esses entroncamentos, acidentes graves, com muito sangue, né, com muita atrocidade, ferozes mesmo. E a gente utiliza muito na nossa mediúnica e na visualização esse tipo de trabalho para com esses espíritos que estão ali naqueles entroncamentos. E tem dado uma solução muito legal. Você quer dizer que são espíritos vampirescos que ajudam a promover os acidentes, né, e as atitudes dos motoristas, né, sem a devida atenção, devido cuidado, e eles são assim, eles querem, dito em bom português, sangue humano, se possível. Então, o acidente de automóvel gerando
trauma, gerando, mesmo que sobreviva, gerando a desencarnação de pessoas de todas as idades, às vezes famílias inteiras. Quer ver um exemplo? O álcool. O motorista que bebe, ele bebe cercado de espíritos. Vai dirigir e promove as tragédias de todos os dias. No carnaval, antes e depois. Na questão na obsessão desses espíritos, a gente exatamente idealiza essa construção deste espírito que está ali, manipulado por formas, por instrumentos, por armas. Né? Muito bem. Para desconstruir. Vocês já fazem isso como um ótimo recurso. É assim, é um enfrentamento. É luz contra as trevas. E a luz nem sempre ela é aquela que a gente consegue orando simplesmente. Entende? Há desdobramentos da prática. Você olha que criatura que está aqui nesse cruzamento. Fora outras coisas. Quantas vezes são trabalhos de magia que são levados para as encruzilhadas em oferendas para espíritos. Principalmente